Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo eu não venho aqui? Me desculpa que tá meio escuro. Eu vou tentar acender a luz porque está escurecendo realmente. Eu acho que vou introduzir o vlog, talvez, mas eu não sei. Eu pensei em ler 5 romances para terminar junho, já que é o mês do amor. Eu tinha 5 romances em mente que eu poderia ler, mas três que eu realmente sei que eu vou ler, ou pelo menos que eu vou tentar ler. O primeiro é Till Summer Do Us Part, da Megan Quinn, que acho que Até o Verão Nos Separe, aqui no Brasil, já foi publicado aqui. Eu estou lendo esse pelo Kindle Unlimited. E To The Blue, da Emma Brody, que eu comprei por uma promoção no Kindle. Cross-Check da Chelsea Curto, porque vai sair esse final de semana e eu estou muito ansiosa para ler. Um que eu também não sei se eu vou largar ou se eu vou continuar é o que eu tenho ali, que é Amor em Segundo Plano, da Jessica Joyce. Eu não sei, mas vamos falar um de cada vez, que eu estou lendo por enquanto. Até que o Verão Nos Separe, da Megan Quinn. Eu estou quase 50%. É muito engraçado esse livro. É basicamente um livro que conta a história de uma mulher que vai morar em Nova York, a Scotty, e ela trabalha nessa empresa em que todo mundo é muito bem casado, todo mundo adora ser casado e tal, só que ela acabou de se divorciar, então ela não tem esse sonho de ser casada, não, enfim, não se compactua com o pessoal. E aí um belo dia ela resolve que ela vai falar que ela tem um marido, só que ela não tem. E aí ela vai fingir que ela tá com problema no casamento dela e tal, que não existe. O chefe dela vai falar assim: ai, mas meu marido, ele é terapeuta de casal, então por que você não vai no meu marido? Ele é um dos melhores da cidade. Eu fico assim. E aí ela tem que arranjar uma pessoa pra fingir ser o marido dela, que é o Wilder, que é o irmão do melhor amigo dela. E eles meio que se estranham no começo, porque ela não acha nada assim, nada aquela pessoa que ele fosse, ele é. E no final eles acabam improvisando uma briga assim enorme no consultório e eles vão acabar indo para um acampamento de casal por conta de tantos problemas que eles têm. E é muito engraçado porque ao mesmo tempo que é fofo, é realmente uma comédia romântica, porque é tudo em volta deles é meio surreal, sabe? O acampamento é tudo meio surreal, assim, tudo meio doido, e eles se sentem meio fora do contexto, o que eu acho que é o que faz a graça normalmente. Então, eu tô gostando muito desse livro, porque eu tô achando muito engraçado. Eu tô gostando muito do romance, porque eu tô achando que eles estão se aproximando muito devagar, assim, sabe? Estão se conhecendo bem, o que é muito legal pra história. Ele tá começando a entender um pouco mais de problemas da Scott e a gente vê muito dos traumas dela do relacionamento anterior com o Wilder. E a gente vê muito do Wilder tendo também essa persona muito engraçada, muito divertida, porque ele já passou por muita coisa. Então, eu tô gostando bastante desse livro. Tô lendo muito rápido. Eu comecei ontem, já tô quase em 50%. Então, é uma leitura muito divertida. E que bom, porque eu não ia ler esse livro porque a Megan Quinn não está muito em bons termos comigo. Os dois últimos livros que eu tentei ler dela, ou eu desgostei, ou eu larguei. Mas esse é o Até que o Verão Nos Separe. O outro que eu estou lendo, eu não tô com preguiça de pegar, mas eu tenho ele físico. É Amor em Segundo Plano, da Jessica Joyce. Eu tô em 100 páginas, assim, mais ou menos, desde o ano passado, que eu comprei ano passado, no começo do ano. Foi ano passado, né? Eu acho que creio que foi ano passado, se não foi, foi 2024. Que é pior ainda. Mas ele é You With a View em inglês, muita gente gosta dele, mas eu tô achando muito, eles dois muito imaturos, assim. Ele conta a história dessa mulher que voltou a morar com os pais por questão da pandemia. E ela encontra as cartas da avó dela que acabou de falecer. E ela encontra uma carta que ela enviou. Ele nunca conseguiu enviar para um homem há muitos anos atrás. E ela posta no TikTok. E aí um homem entra em contato com ela e fala: Olha, esse era o meu avô. Então, que tal a gente se encontrar e tal? Mas aí ela descobre que esse cara é tipo uma pessoa que estudava com ela, alguma coisa assim, não lembro. Mas eles são muito imaturos, é muito chato, tá muito chato esse livro. E normalmente eu adoro livro de, assim, estrada, né? De viagem de estrada. Então eu não sei se eu vou continuar ou não. Eu tô pensando ainda, porque eu tenho, né? Eu não gosto muito de largar livro que eu realmente tenho comprado. Então, enfim, eu vou pensar ainda nesse se eu vou continuar ou não. E eu tô
tô olhando esses dois por enquanto. O resto eu vou começar ainda. Uma breve reflexão sobre onde eu estive, que eu sumi. Eu tô com pouco tempo agora, então eu realmente tô tendo que selecionar as coisas que eu faço. E também, assim, eu tava meio sem vontade de fazer vlogs, eu tava meio assim, sem ideia, meio, sabe, borocochô. E aí eu realmente achei que eu tava entrando numa ressaca literária, mas eu reli todos os livros de Jeff Campos. É, a única coisa que eu fiz desde o último vlog, acho que foi ler dois romances e reler todo de Off Campus. Eu reli os quatro livros de Off Campus, e aí eu reli os dois de Brian Yu, os dois primeiros, e o primeiro de Campus Diaries, que eu só li os meus favoritos, né, dessas outras séries. E eu amei a série, brevemente aqui falando, que eu amei a série, e aí eu estava meio que obcecada por tudo. Agora eu estou obcecada por Verão, porque eu estou assistindo Every Year After na Prime Video, que não é muito boa também. É, e aí, inclusive, essa série que tá me fazendo querer dar uma outra chance pra Um Verão Radiante, da Carly Fortune, que eu não sei, talvez esteja nesse vlog, talvez não, eu ainda estou decidindo. E, enfim, é isso tudo aí. Então, sei lá, eu atualizo vocês quando eu tiver mais um livro que eu vá ler, mas eu tô me divertindo horrores com a Megan Queen. Eu leio, assim, no caminho, né, pra eu poder me distrair e ele faz o trabalho perfeito de me distrair. Então, é isso. E até o próximo update. Ele não é como as outras garotas. Ele não é. Eu esqueci de falar que ontem eu cheguei, tipo, em 50%, porque eu tava indo dormir, e aí eu comecei a ler muito. Mas eu tô gostando muito desse livro, porque eu tô gostando muito da química entre eles dois. Eu acho que a tensão foi muito bem construída pela Megan Quinn. Aí eu também achei a cena da tenda incrível, que eles brigam muito pra fazer a tenda e depois eles ficam naquela tensão. Ah, é muito legal essa cena. E depois também eu acho que quando começa, tipo, sabe, acontecer as coisas é bem legal essa parte. Mas eu também gosto muito de como a Megan Quinn escreve meio que como se fosse, tipo, blocos de cena, sabe? Como se a gente estivesse lendo um filme, sabe? Tipo, eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, tem a cena em que eles brigam no consultório do terapeuta e eles ficam brigando, tem várias, tipo, são blocos, assim, de cenas separadas, e aí tem uma cena que é, tipo, eles comendo tranquilos, na felicidade, depois volta, eles brigando, então eu gosto muito disso, tô gostando bastante disso na escrita da Megan Quinn. A única coisa que me incomoda um pouco é que é tudo meio, tipo, doido demais, muito conveniente também dentro do acampamento, mas também que ela não sabe descrever as coisas muito bem, ou pelo menos algumas cenas ficam meio eu fico meio perdida, porque não tem. Por exemplo, do nada ela tá agachada e ela falou, tipo assim, não, e ela agachou, você não sabe onde ela tá. Ah, ela não tava sentada na cama, agora ela tá agachada, enfim, tem umas coisas que não fazem sentido pra mim. É que aconteceram mais de uma vez, então por isso que eu achei interessante notar. Porque se tivesse acontecido poucas vezes, talvez eu nem ligasse tanto. Mas enfim, é isso. E eu vou terminar hoje, porque já tô em 70% já. Eu vou acabar. Esse livro é muito engraçado. Ele tá meio que desabrochando ela. Muito legal, muito fofo esse livro. E é isso. Gente, eu tô com um look meio inusitado, porque eu esqueci de fazer o update antes de eu me arrumar. Meu cabelo está, enfim, não está se comportando. Mas eu queria falar três coisas rapidamente, porque eu preciso ir pra festa junina, claramente, porque, né, estou bem pintada. E To Summer Dual Sport, da Megan Quinn. Não tem muitas coisas pra falar além do que eu já falei. Eu gostei muito, me diverti muito. Foi um grande livro. Eu achei que é muito comédia romântica. O final eu achei meio diferente, porque ela botou umas coisas que normalmente acontecem mais no meio do livro. Então eu gostei muito do livro e eu achei a história muito boa. Eu gostei muito do final, achei o final lindo também. Eu também filmei uma frase que eu achei linda. Teve uma outra frase que ela falou que eu achei linda também, e eu fiquei meio encantada, mas é porque eu não lembro direito qual era a frase. E eu posso botar aqui. Mas é isso, sim, eu gostei muito, dei 4 estrelas, porque no final teve aquelas coisas que me incomodaram, e eu achei que não. As explicações ficaram tipo. Ok, ficou por isso mesmo. Então eu dei 4 estrelas, mas eu também comecei a ler Um Verão Dourado. É Dourado? Radiante, O Verão Radiante.
porque eu estou terminando Every Year After, e eu abandonei o Amor em Segundo Plano que tava na minha cama, porque, sei lá, eu não gostei muito desse livro e eu acho que foi o que eu falei, eles são muito imaturos e a história tá meio que me estressando. Mas é isso, sim, eu tenho grandes updates. O Verão Radiante eu não comecei a ler direito, mas é minha próxima leitura. Agora, Cross-Check da Chelsea Curto, que ia começar hoje, não vai sair até dia 1º de agosto. E eu não sabia disso, eu não tinha visto no Instagram dela que ela tinha mudado a data novamente. Ela já mudou 3 vezes, essa é a terceira vez que ela muda para 1º de agosto, mas ela falou que não vai mudar mais. Então, vamos ter que esperar até agosto. Então, de qualquer forma, esse vídeo vai ter 5 livros, porque os dois outros que eu planejo ler, acho que vai dar tempo, talvez. Porque ainda tem dois, é isso. Então, até o próximo update. E eu tenho que ir lá. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem. Então, que eu comecei um verão radiante da Kylie Fortune, porque eu lembro que eu tinha falado que eu tinha largado ano passado, porque eu não tava gostando muito da história em si. Eu larguei na metade, mas esse ano, como saiu Every Year After, depois daquele ano, na Prime Video, eu terminei ontem e eu decidi ler esse livro porque eu não gostei muito, minhas opiniões muito breves, mas eu não amei muito pela questão do romance principal. Eu achei que ficou muito bagunçado, ele ficou muito imaturo, o Sam tá insuportável na série. E pelo que eu entendi, não é muito assim que é o livro, eu não lembro. Por isso que eu tô falando, tipo, eu não lembro como é que era o livro. Mas eu vou assistir um vídeo, inclusive, sobre as diferenças dos dois. Mas eu gostei muito dos personagens e eu amei o Charlie. Eu queria muito ler esse livro porque ele é o protagonista desse livro. Ele conta a história da Alice e do Charlie. A Alice, ela vai passar o verão nessa casa do lago em Barry's Bay, que é onde o Charlie mora, voltar para esse lugar em que ela passou um verão muito bom quando ela era mais nova, com a avó dela que levava os netos para esse lago. E lá ela vai reencontrar o Charlie, porque ela não conhece o Charlie, ela não conhecia ele, mas quando ela tinha 17 anos, ela tirou a foto dele com o Sam e a Percy, que são os protagonistas de depois daquele verão, que é o da série também, né? Que foi adaptado. Eles criaram muito mais histórias na série, então tem um núcleo maior, tem mais personagens que não existem no livro ou que não tem muito destaque no livro. E aí, a segunda temporada, se tiver, creio que vai ser do Verão Radiante. Mas eu não sei se vai ter a Alice, enfim, toda uma questão. Mas ela vai reencontrar o Charlie quando ela vai voltar lá com a avó dela, porque a avó dela tá se sentindo muito mal, porque ela sofreu um acidente, ela não consegue fazer muita coisa. Então elas vão passar um verão em Barry's Bay e ela vai começar a tentar se soltar mais e fazer uma lista de coisas que ela quer fazer durante o verão. E o Charlie vai super apoiar ela em várias decisões. Eu não tô amando novamente. Eu acho que tem alguma coisa nessa história que tá faltando pra mim. Eu acho que, no geral, é uma coisa na escrita da Carly Fortune e também na tradução, que eu não amo a tradução dos livros da Carly Fortune pra cá pro Brasil, mas alguma coisa na escrita dela eu acho que falta um pouco mais de aprofundamento nos personagens. Eu não sei, eu sinto que a gente fica um pouco superfície, sabe? Eu acho que o Charlie talvez seja o mais interessante, pelo menos tanto dos dois livros, ele é o mais interessante até agora da Carly Fortune. Então, não sei, porque a Alice pra mim não é tão interessante. Eu não tô interessada na Alice. Então, por isso que o ano passado eu larguei, porque eu não tava me interessando tanto assim nos personagens, mas agora como eu tenho essa ligação com o Charlie Florek, talvez eu goste mais dessa vez, mas vamos ver. Eu tô em 30%, já li 100 páginas e eu só tenho que esperar agora. Eu estou terminando o Verão Radiante e eu estou chorando porque não sei. Me emocionou o final. Mesmo que eu tenha achado um pouco aleatório, e eu não tô amando tanto esse livro assim, mas enfim, amanhã eu falo mais sobre. É, com certeza interessante, pelo menos. Não sou muito fã desse look hoje, mas tudo bem. Terminei um Verão Radiante da Carly Fortune. Eu acho que eu gostei mais da parte final, no geral, porque eu gostei mais dos problemas se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo foi o que eu achei
esse tempo todo, assim. Eu achei ele muito superficial às vezes. A gente não tem tanto do Charlie. Eu queria que a gente tivesse mais do Charlie. E eu também não amei tanto a protagonista. Eu acho que é tudo um pouco sem graça, sabe? É tudo um pouco falta mais pra mim. Então, falta mais profundidade. Tem muito do verão isso. Essa parte é bem legal, assim, da atmosfera do verão. Mas, no geral, eu achei a escrita muito fraca também, da Carly Fortune. E muitas coisas ridículas que acontecem na metade, assim, que eu fiquei, ai, para, chega. Então, assim, eu também queria mais da Percy e do Sam, se entrosando com eles dois. Eu acho que muita coisa passou muito rápido, porque ela quis englobar muito tempo. Eu acho que se ela fosse mais devagar com as coisas, talvez fosse melhor. Eu estou rouca porque eu gritei ontem no Jogo do Brasil, não façam isso. Ou façam isso, não sei. Mas é isso, gente. Eu terminei. É um verão radiante e eu dei 3 estrelas. Ok, mas não amei, sabe? Agora pro próximo. E daí que eu comecei a ler 7 dias em junho, da Tia Williams. Eu estou quase em 40% do livro. Ele basicamente conta a história de um casal que eles se conheceram quando eles tinham 17 anos, mais ou menos, na escola. Ela tinha acabado de mudar de cidade e ele, assim, tava com muitos problemas. O que eu entendi, eles ficam 7 dias juntos e basicamente muda a vida deles. Então, no presente, a gente sabe que os dois são autores muito renomados. Quer dizer, ele é um autor muito renomado e ela é uma autora muito popular de romance sobrenatural sobre bruxas e vampiros e essas coisas. Como se ela fosse uma Cassandra Clare. Ele escreve um sobre o outro nas histórias próprias em que eles escrevem. E a gente vai descobrindo isso conforme eles vão se encontrar e passar 7 dias juntos no presente. Vai discutir tudo o que aconteceu anteriormente e tal. Eu tô achando a escrita bem bonita, muito boa, assim, teve várias frases que eu achei muito boas. Teve uma que ela falou bem no começo, que ela fala assim, comecei a escrever sobre vampiros porque pra mim o amor ele só valia quando sangrasse. Eu achei isso tão, sabe, linda. Mas eu acho que a conexão deles está um pouco fraca, ainda mais pelo fato da gente não ter, eles não terem muito tempo juntos. E eu sempre desgosto quando tem um tempo assim tão grande entre assim o passado e o presente, porque fazem 15 anos que eles não se encontram e eu não gosto tanto quando tem essa diferença, porque eu acho que foi o que eu já falei antes, eu acho que ninguém nunca ficaria 15 anos esperando por outra pessoa, sabe? De uma forma romântica. Então, assim, pelo menos uma percepção minha, ainda mais uma pessoa que você só conheceu por 7 dias. Então, assim, eu não sei, eu tô achando um pouco mágico demais essa questão, mas eu tô gostando muito dos personagens, eles são pessoas bem complexas. Tô gostando muito do Shane, é uma pessoa muito interessante. Ele quer muito ser um mentor para jovens com problemas, jovens que são marginalizados, então isso é muito, muito legal. E a Genevieve, a Eva, né, ela tá tentando criar a filha dela sozinha e é uma coisa que é muito difícil para ela poder achar exatamente o equilíbrio e as coisas que ela passa, porque ela também tem uma doença autoimune que ela tem muitas enxaquecas. Então, eu tô gostando muito dessa questão, porque são pessoas bem diferentes, assim, bem complexas, mas o romance eu acho que não está me pegando por enquanto, mas também não teve romance até agora. Eu acho que é mais uma ficção literária do que um romance. Eu acho que esse e o próximo são mais ficções literárias do que romances em si. Mas é isso. E aí eu vou lendo, e aí quando eu tiver updates eu trago aqui. Eu estou meio chocada que eu li 7 dias em junho e 7 dias em junho. É o 7º dia de junho que eu tô lendo esse livro. E é o último dia de junho. Ou seja, eu tenho que terminar hoje. Porque aí eu vou literalmente ler o livro de 7 dias em junho e 7 dias em junho. Eu planejei fazer isso, mas eu vi que não ia dar certo, então eu desisti. Mas sem querer, eu fiz. Porque ontem foi o jogo da Copa, então eu não consegui ler. Eu ia terminar.
Enfim, gente, preciso ir, senão eu vou me cagar toda. Mas agora sim estou apresentável. Eu gostei do look de hoje que eu fui combinando. Mas eu terminei 7 dias de... Na verdade, faltam 6 páginas para terminar o epílogo. Mas eu basicamente terminei, né? Então, como eu não vou ter tempo de fazer isso mais tarde, é, só pra falar que eu terminei. Hoje é o último dia de junho, então realmente 7 dias em junho. Ali, 7 dias em junho, 7 dias em junho. Eu vou terminar hoje, só não vou conseguir dar update mais tarde. Não tenho notícias boas dele. Assim, eu não desgostei, eu achei a escrita muito bonita. E eu, como eu falei, achei os personagens muito interessantes. Só que o problema foi o passado. Eu achei muito mal explorado, não teve muita coisa. Todo o drama familiar e as coisas sérias que ele sofria, eu acho que nada disso foi explorado muito bem. Então eu senti falta disso também. Eu acho que se tivesse tido um pouco mais do passado e o livro fosse um pouco mais longo, esse para mim, acho que esse é o problema, o livro ser um pouco curto de uma certa forma, acho que atrapalhou a leitura. Também a questão de. O romance também não achei muito bom, porque, como eu falei, é muito breve. Eles passam 7 dias em junho juntos, no passado e no presente. Então é pouco tempo pra eles criarem um romance e eles desenvolverem sentimentos, pra mim, eu acho, né? Mas eu até gostei do presente, assim, deles se apaixonando, só acho que foi muito rápido. E aí eu senti que o romance ficou meio fraco, meio superficial. Então é isso, assim, no final eu acabei ficando um pouco dividida quanto eu ia dar pra esse livro, porque até assim, até o último dia de junho, que é o último capítulo, a última parte do livro, eu tava pensando em dar 4 estrelas realmente, porque eu gostei muito da escrita e eu gostei muito dos personagens. Eu estava, assim, disposta a ignorar meus problemas com ele, que no caso é o passado e o romance, mas o final foi. Eu não gostei de uma coisa que aconteceu no final, porque eu sabia que ela ia usar essa trope, esse clichê, que ia pegar mal pra mim, sabe? Foi uma coisa que também foi mal explorada, que eu não posso falar o que é, porque seria spoiler. Mas eu gostei de muitas e muitas frases desse livro, então eu vou dar 3 estrelas. 3 estrelas. Eu não tô conseguindo falar. Mas eu recomendo muito a leitura. Eu acho que é um livro muito bem escrito. Eu tenho vontade de ler outras coisas da Tia Williams. Eu quero muito ler, porque eu acho que tem um spin-off, que é o da filha da Eva, que é a Audrey. Então eu realmente quero ler agora. E é isso, sim. Eu espero que eu consiga ler o Into the Blue ainda. Não vai ser mais em junho, então o nome desse vlog vai estar errado, mas eu não vou mudar. Então vai continuar lendo 5 livros em junho para comemorar o mês do romance. E até o próximo update. Gente, eu sonhei com a Copa do Mundo. Eu preciso que acabe logo esta Copa do Mundo porque eu estou obcecada. Eu comecei a ler Into the Blue, da Emma Burry. Eu já tinha começado, na verdade, porque teve um dia que eu tive que ficar sem celular, e aí eu comecei a ler Into the Blue. E eu não tô me conectando muito ainda, mas também é só li 30 páginas, eu acho. É sobre duas pessoas, o Noah e a AJ, que eles se encontram quando eles são muito novos, tipo 17, 18 anos, na cidade pequena em que eles moravam. Mas a gente já sabe pelo prólogo que ele vai se tornar uma grande estrela do cinema. Ela, eu não sei se ela também vai se tornar uma grande estrela do cinema, mas ele vai se tornar uma grande estrela do cinema. E aí a gente vai acompanhando eles trabalhando nessa locadora. E durante os anos 2000, obviamente, não existe mais locadora. Vai acompanhando eles, a amizade deles por enquanto, mas depois eles virarem algo a mais. E eu acho que é pelos anos que a gente vai acompanhando eles. E eu ouvi dizer que esse livro é meio triste. Então, I don't know sobre o fim dele. Mas eu não sei se eu vou conseguir terminar, porque hoje já é quinta-feira. Eu queria postar esse vlog domingo. Porque, enfim. Mas. E tem quase 500 páginas esse livro, então eu acho que eu não vou conseguir terminar. Mas eu darei meu melhor. E é isso, vamos seguindo. Oi, gente, na qualidade de 2 pastéis hoje, porque bem rápido pra eu encerrar esse vlog. Eu ia postar hoje, mas como eu jogo do Brasil, eu fiquei meio assim. Aí eu vou postar amanhã. Tentar postar amanhã ou algum dia dessa semana, assim eu conseguir editar, porque eu ainda não terminei de editar esse vídeo. Mas tudo bem. Vou de Brasil hoje, porque temos jogo contra a Noruega. E quando vocês verem esse vídeo, provavelmente já saiu o resultado. Enfim,
é isso, é sobre. Vou encerrar o vlog e dizer que eu não vou terminar nesse vídeo Into the Blue da Emma Brewery porque alguma coisa na escrita não tá me pegando. Tem uma coisa muito esquisita na escrita dela que não consigo me conectar com os personagens. Eu acho que eu não sinto a emoção, eu não sinto nada dentro desse livro. Então eu tô meio assim de ler ele agora, então eu vou deixar ele pra algum outro momento. Eu nem terminei o primeiro capítulo, que é a primeira parte, né? E eu só li quase 70 páginas. Eu realmente, toda vez que eu pegava o livro, eu queria fazer outra coisa, ou eu realmente não estava aproveitando a leitura. Então eu decidi parar, ao invés de me forçar a ler, porque não tem necessidade, eu posso ler outra coisa. E infelizmente esse livro não foi pra mim agora. E acontece às vezes também quando tem um livro muito hypado e eu vou ler, às vezes eu não me sinto na hype. E aí eu tenho que esperar um pouco a hype passar pra ver se eu realmente gosto. Eu devia. Eu também tenho essas coisas. Eu vejo uma promoção de um livro hypado e falo, meu Deus, e se eu comprar? Então eu tenho que parar com isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Só esse livro que realmente não deu muito certo, porque eu nem larguei, eu só deixei pra depois. Agora eu tô lendo outro livro, já estamos em outras fases. E eu tô fazendo meu leituras do mês lá no Instagram que eu criei. É novo, Maris Little Shelf Underline, porque esse era meu antigo nome de Instagram, só que aí eu tive que trocar porque eu perdi a senha. Então temos um novo Instagram. E que eu estou fazendo meus raps lá. Então, se vocês quiserem me seguir, vou postar tudo de livro lá. E tem minha conta pessoal também, mas aí eu vou postar as coisas lá nesse, nesse Instagram. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vlog. A gente teve alguns sucessos e alguns desastres, mas faz tudo parte do jogo. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vlog, até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.